Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, é muito bom saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando todo o fim de semana, nos dando a honra de entrar na sua casa neste sábado e também no domingo, porque tem reprise de saúde você, não é isso? E o programa de hoje está recheado de informações e dicas para a sua saúde. Nesta edição, vamos falar sobre obesidade infantil. Um estudo revela que 1 em cada 3 crianças terá obesidade até 2035. Vamos entender o problema e quais as formas de prevenção. E mais, vamos saber como lidar com pais tóxicos e narcisistas. Até que ponto isso pode trazer danos ao desenvolvimento emocional dos filhos? E o que a gente pode fazer, então, para ajudar essas crianças? E daqui a pouquinho. E mais, quer manter longe de casa as bactérias? Tem dica no quadro Saúde em Dia. Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você. Começa o programa de hoje falando de um assunto bem importante. Aqui estamos no Setembro Amarelo, mês da valorização da vida. Quase 97% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Sabia disso? Aqui em João Pessoa, as pessoas que precisam de um apoio emocional podem contar com o CVV, que é o Centro de Apoio e Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia. Prevenir o surgimento de novos casos. Esse é o objetivo do CVV, Centro de Valorização da Vida. De forma ainda mais intensa no mês de setembro, os integrantes do grupo realizam eventos e participam de palestras sobre o tema. O tema desse ano é acolher para cuidar. Esse é o objetivo. E a intenção, o planejamento é que os serviços do CVV sejam intensificados nesse período. Aqui no mês de setembro, no Setembro Amarelo, recebemos muitas demandas. Em João Pessoa, 17 voluntários se revezam para atender as ligações feitas pelo 188 por quem quer ajuda. Natanael faz parte do CVV de João Pessoa desde 2015. Ele explica que colaborar com a causa faz bem para quem está dos dois lados da linha. Eu, pelo menos, quando entrei no CVV, eu tinha essa impressão de poder ajudar os outros, de trazer o que eu tinha de melhor, o que eu imaginava ter de melhor para o outro. O CVV, a gente aprende com o outro também. Então, acredito que a gente termina ganhando nesse convívio, A gente termina conhecendo tantas realidades e tantas situações. Então, a gente vem para ajudar, mas muitas vezes nós é que somos ajudados. O serviço fica na Avenida Rui Barbosa, na Torre, no mesmo prédio do Cartão do SUS de João Pessoa. Mas as ligações podem ser feitas de qualquer lugar, 24 horas por dia. Qualquer pessoa liga no 188, não tem custo, não temos limitação de tempo para atendimento. A orientação é nunca interromper um atendimento por conta de final de plantão. Antigamente a gente tinha um maior aumento na taxa de suicídio na população mais idosa. Hoje, entre os seus 14 aos 23, 24 anos tem aumentado muito, Então é uma grande preocupação, porque que tipo de sociedade que nós estamos entregando para esses jovens? O pensamento suicida pode estar relacionado com vários problemas de saúde. O psiquiatra Tiago Guedes explica que descobrindo o que tem motivado o indivíduo a querer tentar contra a própria vida, pode ajudar o paciente a descartar a hipótese de suicídio. A gente sempre fala, o suicídio ele não é um problema inicial, ele é uma consequência de outros problemas. Então, se a gente trata, esse adoecimento mental prévio, se a gente tem um cuidado maior com a saúde pública, a gente termina prevenindo o suicídio. As pessoas, em geral, quando elas nos ligam, elas ligam para desabafar. A maioria das vezes é para desabafar.
E o desabafo em si clareia as ideias. Quando você conversa com alguém, ajuda a esclarecer melhor aquela ideia, aquilo que você quer fazer. Então, vou repetir o número do CVV para você, 188. O interessante é que você pode ser atendido por pessoas de qualquer lugar do país, já que é um centro, né, de valorização à vida que tem no Brasil inteiro. Então, você conversa com uma pessoa com escuta qualificada, uma pessoa que não vai te julgar, e você pode pedir ajuda, né? E se precisar de encaminhamentos, também tem o Sistema Único de Saúde, a porta de entrada são as unidades de saúde da família. Esclarece, então, com um profissional de saúde a tua necessidade, que ele vai fazer os encaminhamentos. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem os CAPs, né, que podem te atender caso você tenha essa necessidade de um trabalho mais específico. Mas o número é esse, 188. Conversa, quantas vezes você precisar, você pode ligar. Quanto tempo que você precisar conversar, tem essa pessoa para te ouvir. Então é uma oportunidade muito boa e garante, claro, o sigilo. Você não precisa se identificar e nem dizer onde você mora, passar nenhum dado. É realmente uma pessoa do outro lado da linha para te ouvir e te apoiar. E agora a gente vai falar de coisa boa. É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha só que dado interessante. O Atlas Mundial da Obesidade de 2023 estima que no Brasil, até 1/3 das crianças e adolescentes podem desenvolver obesidade até 2035. Considerado um problema de saúde pública complexo no mundo, a obesidade infantil pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão e diabetes. O assunto é sério, então acompanhe a matéria. Setembro Laranja é um mês dedicado às ações de prevenção à obesidade infantil. Quem não gosta de uma criancinha gordinha, aquela bochechinha que a gente pega bem macia, mas muitas vezes essa beleza pode ser ruim para a saúde dessa criança. É sobre isso que nós vamos conversar agora com a endocrinologista Vanessa Borba, que é aqui do Hospital Universitário. Como identificar que a criança já está obesa? A identificação muitas vezes é clínica mesmo, é aquela criança que já está com aquela barriguinha, que você já nota um excesso na região abdominal, com as bochechinhas, né, mais cheinhas, ou as pernas mais roliças. Mas assim, clinicamente a gente observa esses sinais, mas quando a gente pesa, a gente tem que colocar num gráfico em que tem a relação com o peso e a altura dessa criança, que a gente vai determinar o que a gente chama do índice de massa corporal, que é o IMC, que muita gente conhece e que também na criança é feito e colocado num gráfico específico para gênero, idade e peso e altura dessa criança. Quer dizer, só em eu olhar para uma criança com aquela bochechinha bonitinha, aqueles bracinhos fofos, não pode dizer que ela já é obesa não, né? Não, porque também cria-se muito um processo da estrutura do corpo daquela criança, né? Porque a gente sabe que tem crianças que são maiores, que são mais desenvolvidas, então, na verdade, a gente tem que colocar adequado ao peso e à altura daquela criança com a faixa etária. O que os pais devem fazer para ajudar essa criança a não ser obesa? Primeira coisa, exemplo, né? O exemplo da alimentação dos pais é fundamental, porque a criança inicialmente, na educação alimentar, ela se inicia em casa, né? Então, se ela vê que aqueles pais, eles não têm uma alimentação adequada, rica em vegetais, em alimentações saudáveis, frutas, diminuição de consumo de gordura, inclusive de álcool, né? Então,
A primeira situação é o exemplo. Segundo, diminuição de tela. Celular, televisão, computador, videogame, isso tudo também a gente sabe que tem essa influência direta em casa, né? Terceiro, estimular atividades. Não só é assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma atividade física de um basquete, um vôlei. Não, é você pegar essa sua criança, vá para a praia, bota ela para correr, vá nadar, vá para a calçadinha, dê uma caminhada com ela para a praça. Hoje tem muitas praças com muitas atividades que você pode fazer. Então, assim, são as atividades que a gente considera que não são programadas. E aumentar as atividades programadas. Se você tiver condição de colocar numa natação, no basquete, no vôlei, realmente isso vale muito a pena. Deixa ela brincar na areia da praia, brincar, se socar num buraco na areia, cavar fazer aquele mazinho, aquelas barrocas, aquelas lagoas, pode fazer? Pode fazer, aliás deve, né? E evitar, na verdade, depois disso, você evitar de dar um chocolate para a criança, né? Então, na verdade, leve fruta, leve uma castanha, leve um sanduíche natural para poder essa criança, na verdade, além de brincar, ela ter uma alimentação mais saudável também na praia. E na escola, doutora? Como a escola influencia na obesidade infantil? Assim, primeiro na orientação, né, dos educadores, né, orientando que essas crianças não levem comidas que sejam ricas em açúcar, em gordura, principalmente recheados, embutidos. Então, estimular realmente uma alimentação mais saudável, tanto nas crianças que levam a alimentação para a escola, como a própria alimentação que às vezes a escola oferece. Então, as escolas públicas, as escolas municipais, estaduais, muitas vezes oferecem essa alimentação e aí tem que ser realmente orientada por uma nutricionista que seja adequada para poder determinar a qualidade nutritiva dessa alimentação. Agora, quais os riscos para uma criança quando ela fica obesa? A obesidade traz inúmeros riscos relacionados com doenças crônicas e que antigamente era doença de adulto, né? Diabetes, hipertensão, cardiopatia. Pode dar na criança também, diabetes? Pode sim, originar inclusive o diabetes, que é característico inclusive do adulto, que a gente chama diabetes tipo 2, que está relacionado realmente com sedentarismo, com oferta de alimentos ricos em gorduras, em açúcares, etc. E viu aí que a primeira dica da especialista foi exemplo, ela nem titubeou. Quando Jaimaci Andrade perguntou o que a gente pode fazer para cuidar das nossas crianças para elas não se tornarem obesas, foi o exemplo. Então fica mais fácil até para a criança, né? Porque muitos pais dizem assim, mas ele pediu um chocolate, pediu um doce porque me viu comendo, eu fiquei com pena, né, dela pedindo ali e acabei entregando. Mas se você come saudável, então facilita também para a criança, porque ela vai pedir o que você está comendo. Então o exemplo é fundamental. Se ela vê você fazendo atividade física, ela também vai querer fazer. Ela vê você comendo bem, ela também vai querer comer bem. E aí fica mais fácil para todo mundo. Então, quem sabe talvez aí a criança que vai trazer mais qualidade de vida, um estilo mais saudável para você e sua família. Por conta da necessidade dela, pode ser então a solução para todo mundo. Então, excelente dica. E agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.